Olá, pessoal. Meu nome é Júlio, eu sou do Grupo Amigos dos Animais de Vinhedo. Em primeiro lugar, queria agradecer o meu colega de bancada aqui, o Kendi Sakamoto, da TV Relacionamento, Olá, pessoal. que veio especialmente de São Paulo para ajudar eu aqui na bancada. Eu conheço ele há mais de 30 anos, ele tem mais de 2.000 entrevistas na TV Relacionamento, e depois a gente passa o link aí para vocês conhecerem, né? E estamos aqui com a nossa primeira entrevistada, a Kátia Souza, da empresa multinacional chamada Mars, que seria Mars, né, o planeta Marte, né, em inglês, né, Mars. Eu vou pedir inicialmente, muito obrigado, pedir para você se apresentar, tipo, qual é a sua formação, você está na Mars, qual é a sua função, só para a gente começar a gente conhecer você melhor aqui. Legal. Bom, obrigado pelo convite, Júlio, Kent, é um prazer estar aqui. Eu sou Kátia Souza. Quando a gente fala Mars, as pessoas nem lembram, assim, que empresa será essa? Mas quando eu falo, você tem pet? Então você conhece marcas como Pedigree, Whiskas, Shiba e tantas outras, aí as pessoas ficam já identifica quem é. Ou então quem gosta de chocolate, né? M&M, Snickers, Twix, são todas... Todos são vendem aqui no Brasil, né? Isso. Fabricam aqui no Brasil e também? vendem no Brasil. Onde é que é a fábrica? Só para ter curiosidade. A fábrica de pet, a gente tem 3 fábricas. Uma em Mojimirim, uma em Recife e agora a gente está inaugurando uma em Ponta Grossa. Chocolate a gente produz em Guararema e a parte de Royal Canin a gente produz em Descalvado. Legal. Então são várias fábricas. Antes de você começar, como a sua empresa ajuda a causa animal, está apoiando o nosso grupo Amigos dos Animais de Vinhedo e você se dispôs a vir até aqui, eu vou te dar um diploma do mérito da causa animal. Se muito puder dar um, você consegue dar um take aqui, Guilherme? Beleza. Isso é só uma demonstração de carinho aí, a sua vinda aqui, agradecimento também, e a sua empresa também, o pessoal te liberar para você vir aqui. E vamos agora começar para valer. Muito legal, obrigada, eu sinto honrada. A Mars tem como propósito fazer um mundo melhor para os pets, então acho que o nosso objetivo está todo em comum. Exatamente. Trabalhar para que os pets tenham seu tutor, sejam bem alimentados. Adoção. Você possa ir e vir com o seu pet, que todo pet, né, tenha um tutor, ou seja, a gente promove a adoção. Então a gente tem inúmeras... Nós fabricamos ração, porque eu acho que começa por aí, um pet bem alimentado, com uma alimentação completa e balanceada. Vive mais, ele vive mais, vive melhor, tem uma saúde melhor. Certo. Mas não é só isso, a gente tem várias ações para combater o abandono, para garantir que o pet tenha uma vida melhor. Então, vou te dar um exemplo do programa Pedigree Adotar Tudo de Bom. É um programa que tem 16 anos. É só aqui na região? Não, ele é no Brasil todo. Legal. 84 mil pets já foram adotados através desse programa. Em quanto tempo isso, hein? 16 anos. Poxa, fabuloso. Legal, hein? Então, assim, é um programa que está no Brasil inteiro. É óbvio, ele está mais concentrado nas regiões onde a gente atua, mas ele está espalhado por todo o Brasil. Vocês apoiam o quê? ONGs? Como é que a gente apoia ONGs que fazem feiras de adoção. A gente também tem... Se você entrar no site da Pedigree, você consegue ver os pets que estão para adoção. Então, você entra ali e seleciona, o que eu quero? Eu quero um pet fêmea, macho, eu quero um cachorro, eu quero um gato. Você pode falar o site, se o pessoal tiver assistindo? É no próprio site da Pedigree, pedigree.com.br, aí você entra ali, já tem ali no cantinho onde você pode acessar. Beleza. E aí você coloca onde você tá e ele já te traz os pets daquelas ONGs que estão mais próximas Qualquer a você. Pode pôr um pet para adoção, é isso? Não, só as ONGs que são conveniadas do programa. A gente apoia diversas ONGs nesse programa, mas a gente faz várias outras ações. Por exemplo, ações de castração. Nós fizemos ação de castração na porta... Vocês pagam a castração? Sim, nós fazemos um mutirão de castração na porta do metrô em São Paulo. Nossa. Por aí já foram mais de 1.000 castrações. Então a gente abre inscrição para um dia, as pessoas vão lá, se inscrevem e naquele dia a gente faz 100 castrações. Poxa. A gente faz junto com a Amparo Animal, que é quem leva o ônibus e faz a castração. Quantas vezes ao ano esse ônibus... Depende, a gente muda tanto o calendário quanto as estações para abranger mais pessoas. Onde é que o pessoal que está assistindo pode saber
esse calendário No site da Pedigree, da você Pedigree consegue ver essa informação. Poxa, eu não sabia dessa parte aí de castração. O que mais? Fala algum outro programa aí. Que, na realidade, para mim é bom que o Grupo Amigos Animais de Vinhedo ainda não é uma ONG, a gente tem 2 anos de vida, mas toda a informação que vocês podem passar para a gente vai aplicar aqui na nossa região também. Eu falo que combater o abandono animal, e hoje a gente tem 30 milhões de animais abandonados no Brasil. É verdade. Ela não é. Essa é, assim, uma ambição que não é só a Mars que vai conseguir cobrir isso. Então, a gente precisa do apoio de todo mundo, da sociedade, das políticas públicas, das empresas. Eu acho que isso é uma demanda para a gente trabalhar como sociedade mesmo, né? A gente no nosso CNPJ, no nosso CPF. E por isso a gente trabalha várias políticas públicas para combater o abandono. Que tipo de política? Fala pra gente. Então, por exemplo, a gente tem um treinamento para cidades. Nesse treinamento para cidades, nós fizemos recentemente em Olambra, abrangendo 15 cidades ali da região. Você ensina para a cidade quais são as políticas públicas que ela precisa ter, para que aquilo seja uma coisa perene. E não Você tem um tipo de manual, assim, de que... Existe uma cartilha. Então, começo lá pelo orçamento. Como que a cidade tem um orçamento, de onde ela pode buscar verbas, quais são os programas. Então, toda cidade precisa ter, por exemplo, um programa de castração, um censo PET para saber qual o tamanho da população e qual o tamanho dessa política pública. Quem desenvolveu? Alguém lá dentro da sua empresa ou você teve assessoria de alguém? Nós desenvolvemos em conjunto com várias cidades. Então, a gente participa, por exemplo, de um grupo do governo federal, do Ministério do Meio Ambiente, que estava trabalhando num projeto de coletar boas práticas. A gente começou dali, e dali a gente falou com diversas cidades. Eu tenho um exemplo Isso há quanto lá... tempo vocês estão com esse programa de políticas públicas? Isso já faz tempo que a gente trabalha. A gente trabalha um programa chamado Essencialidade PET, que congrega essas políticas públicas. Isso tem mais de 2 anos. O treinamento, a gente fez o primeiro no final do ano passado. E agora a gente tem articulado com alguns grupos de cidades para que a gente faça isso em grupos de cidades, não para cidade individual. Por exemplo, em Vinhedo, se eu conseguir, a gente tem acesso aos políticos, ao próprio prefeito que apoia a causa animal. Esse manual você teria como disponibilizar o curso, tem. Tanto o manual quanto tem a apresentação e depois tem uma cartilha detalhada, Isso. passo a passo. Tem que ser ONG ou é direto com a prefeitura? Isso é para a prefeitura, isso é focado na prefeitura. A gente disponibiliza. O curso em si, a gente lá apresentar e tudo mais, eu preciso que tenha um conglomerado de cidades, porque se eu fazer cidade a cidade... Tipo, se a gente pegar, se eu conseguir convencer Louveira, Valinhos, tem umas 10 Vinhedo... cidades aqui da região, Quantas a gente cidades? já consegue, pelo menos 10. 10? Isso. Pô, é bastante, hein? Vale a pena. Eu acho essa ideia é boa. Até porque a política pública ela não pode ser só para Vinhedo. Porque tem que ser regional, né? Ela tem que ser regional. Senão, a pessoa que sai de Vinhedo, de Louveira e vem trabalhar em Vinhedo, ela pode abandonar um cachorro ali no meio do caminho. É o que acontece, sabia? Acontece. Então, as políticas públicas, elas precisam ser regionais, assim. Se eu ofereço um serviço de saúde e outro município não, sei lá, uma UBS PET, entendeu? As pessoas do outro município vai vir nesse município. Vai. Então, por isso que as ações precisam ser coordenadas. Mas como é que, por exemplo, eu não sabia disso. Eu estou, na realidade, o grupo nosso tem 2 anos. Como é que o pessoal descobre esse manual, essas políticas públicas? Tem algum lugar no site? Se procurar no Google, como é que a gente... Uma pessoa, por exemplo, alguém que está aqui assistindo lá de Jundiaí, como é que ele sabe que está acontecendo isso dentro da sua empresa? Algumas cidades entram em contato com a gente através do saque. Eles entram? Entram em contato com a gente. Qualquer uma das nossas marcas, Pedigree, Whiskas, se você entrar ali, ou no próprio site da marca, eles já falam tudo. Você pode acessar o saque e algumas entram por ali. A gente não deixa esse material divulgado porque ele precisa de um pouco de explicar qual é o conteúdo dele. Imagino. Entendeu? Então, a gente está trabalhando formas de hospedar esse curso online. Então, a gente tem falado com a Frente Nacional dos Prefeitos, com a ENAP. Quem que vai no curso? Alguém da prefeitura, é isso? Quem vai? Geralmente, o agente público que cuida disso, que às vezes está dentro da Secretaria de Saúde, às vezes de Meio Ambiente, até policial municipal participou do curso. Então, a gente não limita, assim, mas geralmente é quem está na pasta que cuida da questão de proteção animal. Depois, se você puder divulgar isso aqui no nosso podcast, passar para a gente, claro, para o nosso grupo, porque a gente tem contatos com Valinhos, com Louveira, Jundiaí, que são mais próximas, né? Mas, esse negócio ajudaria bastante, esse programa de vocês ajudaria muito. E é o que a gente precisa, porque a causa animal, eu vejo que ela depende muito desse tipo de um programa aqui, uma ação ali, alguém fazendo aqui, um grupo que nem o nosso, que é um grupo privado,
tentando, né? Se junta todas essas ações, eu acho que fica uma coisa... Isso é importante. Se eu tiver só uma política pública, eu tenho um castramóvel, por exemplo. Isso. Entendeu? Se ele trabalhar isolado, isso não funciona. Você precisa ter uma série de outras ações juntas, entendeu? Para evitar o abandono. Por que as pessoas abandonam? Ela abandona porque talvez ela não conseguiu se adaptar ao cachorro, talvez porque ela não tenha dinheiro, talvez porque ela não tenha como o pet está doente. Então, a Maris lançou no ano passado o índice do abandono animal. É grande? Os 25% da população pet. Nossa. E eu acho que esse número ainda é maior, porque dado no Brasil não é uma questão fácil de obter. Ali você tem vários dos comportamentos que levam as pessoas a abandonarem. Poxa, você tem isso diagramado, é isso? Tenho, isso também no site da Maris você consegue acessar. Nossa. E aí, o que eu acho, assim, quanto mais uma cidade prover serviços, prover castração, aí você evita o animal indesejado, prover saúde, prover parques para você ir lá e passear com o seu pet, entendeu? Tudo isso ajuda a reduzir o abandono. Entendi. Então, por isso que precisa ser políticas públicas coordenadas. Uma coisa que eu percebo aqui em Vinhedo, existia um programa que eles podiam resgatar o bem-estar animal de Vinhedo, resgatava até 5 animais por mês e mandava para uma ONG que nem era de Vinhedo. Esse programa encerrou antes das eleições por causa de ano eleitoral, não foi renovado, né, com a ONG. E hoje, por exemplo, a gente ajuda as protetoras porque os animais que são pegos nas ruas, perdidos ou acidentados, eles vão acabar indo para a casa de alguma protetora independente. E fica o ônus para elas. É caro manter um animal todo mês. Então, tem protetora que tem 30 animais, tem uma que tem 100 gatos. Então, é complicado. O nosso grupo ele consegue fazer alguma coisa, mas não consegue atender todo mundo o tempo todo. Então, assim, vocês têm alguma ação em cima de, por exemplo, um animal que é resgatado, para onde ele vai, então, por exemplo? Vocês têm alguma coisa para ajudar a ter um animal em algum lugar até ele ser adotado? Vocês têm alguma coisa assim? Não, a gente ajuda as ONGs que geralmente elas fazem esse trabalho. Elas fazem esse trabalho. Tá. O que é importante? Que a ONG tenha boas campanhas de adoção. Exato. Porque se ela não tiver, ela não consegue receber mais animais. Exato. Abrigos, ONGs, tem que ser passageiro. Não tem que ser uma solução definitiva. Porque senão não tem mais como receber novos animais. Então, assim, fazer feiras de adoção. Tem algumas cidades que promovem feiras de adoção. A cidade promove. Então, utiliza da estrutura da prefeitura para anunciar. Aqui é e aí convida as ONGs e várias ONGs têm essas feirinhas espalhadas pela cidade. Legal. Isso ajuda também mas tem que focar... Primeiro, tem que focar na castração, para que esses animais não se reproduzam. E a gente sabe que gato, cachorro... Reproduz gato, acho que é 3 a 4 vezes por ano. O gato até mais, com uma ninhada maior. Então, o que é importante? Primeiro, castrar. E depois é isso. Ter uma presença digital, então ter um Instagram ali, mostrar o animal, arrumar o animal, deixar ele bonitinho. Sim. Eu sempre conto um exemplo da cidade do Recife, que no carnaval eles fizeram... O Recife tem um site que chama Adota Pet, que você pode entrar e adotar um pet lá. Legal. E aí no carnaval, o que eles fizeram? Recife é um grande foco de carnaval, né? As pessoas vão pra lá. Muita gente, Então é uma cidade que trabalha bem o carnaval. Certo. E aí eles colocaram lá... E fantasiados? Pets, não fantasiados, mas com uma bandana ali, com uma fantasia que seja boa pro pet. Pra ficar apelativo, né? E a descrição, o nome, como que você vai colocar. E adotou muito? Adotaram bastante. Lá eles têm mais gente querendo adotar do que pet nesse portal. Então, eles estão fazendo várias medidas para aumentar. Vamos mandar para lá. Mas é isso, assim, caprichar na foto do animal, fazer uma boa descrição, entendeu? E divulgar. Deixa eu te falar uma outra coisa. E sobre a chipagem, o que você me diz? Chipar o animal com as informações do tutor. É fundamental. Vocês têm alguma campanha nesse nível? No índice de abandono animal, a gente apurou que apenas 8% dos entrevistados tinham um chip do animal. Então, isso é fundamental. Existem várias cidades que estão colocando isso como lei, Virou obrigatório. Aqui também vai ser assim. Jundiaí é assim. Isso é super importante. Por quê? Se eu abandonar o meu pet e ele está chipado, eu sei quem abandonou. Exato. Então, eu tenho como penalizar multar a pessoa que faz isso. Porque abandono é crime. Exato. Né? Então é isso. Então,
a gente vê que o número de castração vem aumentando. O governo federal vai trabalhar nisso também. Eles têm uma campanha agora de microchipagem. Legal. Então, eu acho que assim, quando a gente faz as castrações, por exemplo, os animais já saem microchipados. Isso. Então, a isso. gente faz isso em conjunto com a castração. Sim. Mas é fundamental. Até porque tem pessoas que perdem o seu cachorro. Ele sai ali para dar uma voltinha. Ou dá um trovão, ele sai correndo, porque assustado, e sai pra rua, né? Então, a microchipagem evita o abandono, pela responsabilização do tutor e por isso, para evitar que um animal que saiu para dar uma voltinha consiga voltar para sua casa. Viu, Kátia? Essa é uma coisa que eu sou empresário da área de tecnologia. A gente faz, na minha empresa, projetos de aplicativos de celular. E eu estou fazendo um aplicativo de celular que lê o chip do animal. Por quê? Muitas vezes, quando aparece alguém no nosso grupo, né, falando, olha, perdi meu animal, tal, manda uma foto do animal. Aí, alguém que achou o animal não sabe de quem é aquele animal. O que que acontece? Eles vão, eu falo assim, leva numa veterinária, porque ela tem um aparelhinho que lê o chip. Aquele aparelho é um aparelho meio que especial. Porém, pelo meu aplicativo, a gente está com um aplicativo que chama Pet Perdido. Eu estou introduzindo no mesmo aplicativo a leitura do chip por celular. Por quê? Qualquer cidadão que estiver numa rua e tiver o pet perdido no celular, que é gratuito, ele vai encostar na nuca, né, do cachorro e vai saber. Ele não precisa, porque alguém que achou um animal bonitinho, tudo lavadinho, cheirosinho, a gente fala, leva no primeiro pet shop não, veterinário, né? Porque provavelmente vai ter o leitor. Mas é complicado, né? Às vezes a pessoa está com pressa, tem uma reunião, E nem todos os leitores ainda são não universais. não é padronizado. É padronizado. Então, eu acho que a gente vê a tecnologia avançando e aí Aham. mais leitores leem mais chips Isso, diferentes, isso. entendeu? Mas isso ainda é uma coisa que precisa evoluir. Então, eu estou trabalhando com uma empresa que faz chips para justamente ver se essa empresa pode meio que padronizar no Brasil inteiro um único tipo de chip, né? Mas isso tem muito problema comercial, né? Eu acho que tem comercial e demora, né? Você tem uma população que já é chipada, Sim, então os chips antigos, né? então eu acho que isso com o tempo vai se equalizando, mas ainda é uma longa jornada. Olha, realmente vocês têm bastante informação, viu? Porque a gente está no começo e tal. Eu queria, inclusive, avisar, eu não sei como é que está a audiência nossa no ao vivo, é a primeira vez que a gente faz ao vivo. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta para mandar para a gente, manda no meu WhatsApp, que está aqui do meu lado, no DDD 11 999 856481. Eu vou repetir. DDD 11 999 856481. Eu sou o Júlio, se mandarem para mim, aproveitando que a Kátia ainda tem alguns minutos aqui com a gente, mande a sua pergunta e a gente vai tentar responder o mais rápido possível. Legal. E um convite que eu quero fazer para vocês é Opa. participem da nova campanha que a gente acabou de lançar, a campanha do Caramelo. Boa. O Caramelo é a paixão nacional, É a né? raça não definida, É né? a raça não definida, é a raça que todo mundo tem um caramelo. O caramelo é aquele cachorro amoroso, Amado pelo Brasil inteiro. amado pelo Brasil, brincalhão, dá certo com criança, não fica doente. Ele é resistente, ele é né? super resistente. Mas ele é um cachorro pouco adotado. Então ele tem menos chance de ser adotado quando ele tá. Sério? Quando ele tá num abrigo e tudo mais. E porque ele é a paixão nacional. É. Então vamos reconhecer o caramelo. Mas vai ser uma raça caramelo, é isso? Então, a gente tá dando um pedigree pra ele. Como é que é? Repete aí que eu não entendi. Isso. Na verdade, o que precisa para ser uma raça definida? Precisa de um teste genético? Nós estamos providenciando o maior teste genético da história feito sobre o caramelo. Nossa. Precisa de um Kennel Club? Nós criamos o Kennel Club do caramelo. Nossa, que e aí você bacana. pode entrar no site da Pedigree e registrar o seu caramelo. E aí você sai com a carteirinha Kennel Club. Nossa, então, assim, oficialmente, que a gente não consegue através desses caminhos aqui, o registro de uma raça é uma longa caminhada e tudo mais, então a gente não tá falando que a gente vai registrar, mas a gente tá dando o pedigree para ele, que é justamente esse reconhecimento. A carteirinha. Você tem um vídeo que você trouxe? Vamos lá ver? Vamos soltar o vídeo? Aí, o caramelo. Tem som? Tem um som bem brasileiro. Vamos lá. E quase
A nossa nota de R$ 200. Todo mundo ama a instituição Vira-Lata Caramelo. E ainda assim, um caramelo tem 90% menos chance de ser... Opa! Quem sabe faz ao vivo, hein? Menos chance de ser adotado do que um cachorro. Opa! Ou considerado de raça. Mas afinal, quem diz que um cão tem raça ou não? Se for a ciência, Pedigree fará uma das maiores pesquisas genéticas caninas da história, para nos aprofundar no DNA dos caramelos desse Brasil. Se for um Kennel Club, criaremos o caramelo Kennel Club, que registra certificados Pedigree para caramelos. Se depender de Pedigree, tudo que um cachorro de raça tem, um caramelo também vai ter. E quem sabe com isso, mais caramelos tenham o que realmente importa. Lá. Ainda não adotou? Junte-se ao movimento em pedigree.com.br/caramelo. Pedigree, o alimento oficial do caramelo. Muito legal, é muito legal. Parabéns. Mesmo. Parabéns, viu? Kátia, eu fico muito feliz, né, por você ter vindo aqui como economista, ter passado essas informações valiosas. E eu fico feliz também porque, ao longo do tempo, a gente vê evolução. Eu lembro que eu cheguei em São Paulo, década de 70 e 80, existia o setor de zoonoses da prefeitura, que as carrocinhas, né, que acabavam pegando um monte de animais de rua e sacrificando e tudo mais. Né? E aí eu me lembrei de um pensamento do Leonardo da Vinci, que falava o seguinte: um dia o homem conhecerá o íntimo dos animais. E nesse dia, um crime contra o animal será considerado um crime contra a humanidade. Então, tá muito bacana. Parabéns. Olha, espero realmente que você retorne outras vezes. Obrigada, gente. A gente vai precisar bastante informação de vocês aí, o site do Pedigree. Depois a gente vai se comunicar. Não, legal. Agradeço muito você ter vindo. Eu agradeço o convite. Foi um bate-papo super legal. E é isso. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigado. Estamos com a segunda entrevistada. Estamos ao vivo, hein, gente? Estamos ao vivo, hein?